Voltemos ao estudo de Apocalipse, né? Já tem praticamente um mês que a gente fez o último estudo. Deu tempo dos irmãos descansarem um pouco aí a mente, né, sobre esse estudo. Mas abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 7, os versos 9 até o verso 17. É o texto que estaremos estudando hoje. Apocalipse, capítulo 7, a partir do verso 9. Quero pedir que você preste muita atenção na leitura desse texto. Tem gente que toda vez que lê esse texto liga com velório. E o faz com propriedade. De fato, é um texto adequado para isso, mas não é só para velório. É para a nossa edificação, para o nosso conforto. Precisamos aprender desse texto a fim de que nós possamos perseverar na fé, na firmeza, na palavra, mesmo diante do sofrimento que porventura possamos enfrentar. Diz assim a palavra de Deus, acompanhe na sua Bíblia prestando muita atenção. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. E ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? E respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Vamos orar mais uma vez. Pai, agora que nós vamos estudar esse texto, nós suplicamos que o Teu Espírito Santo apacente o nosso coração com essa Escritura. Explica-nos essa Escritura, aplica no nosso coração, a fim de que sejamos não apenas exortados a andar em santidade, mas principalmente confortados na nossa luta durante esse período em que aqui nos encontramos. Fala, portanto, ao nosso coração. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados, vamos lá, relembrando Apocalipse, né? Estamos estudando, já esse é o 18º estudo, chegamos agora no capítulo 7, final do capítulo 7. Para relembrar, coloca o próximo slide, quero relembrar os irmãos que Apocalipse não deve ser estudado como sendo uma sequência do capítulo 1 até o 21º, até o final. Por quê? Porque Apocalipse tem que ser visto como sessões paralelas e sequenciais. Não tem como estudar Apocalipse como se fosse do 1 até o 21, de forma, vamos dizer assim, cronológica. Capítulo 1, a primeira parte esse primeiro bloco, capítulo 1 até o capítulo 3, ele fala da primeira à segunda vinda de Jesus. No capítulo 4, ele volta na história e fala novamente a história até o capítulo 7, que é o que estamos estudando. Depois, no capítulo 8, ele começa a história de novo, e assim sucessivamente. Não tem como entender sequencialmente, só para os irmãos terem uma ideia,
No capítulo 6, ele falou do dia do julgamento, de que a terra foi destruída, o sol também, as ilhas foram movidas do lugar e acabou-se. Chegou o grande dia da ira do Cordeiro e daquele que está sentado no trono. No capítulo 8, ele volta lá atrás. Ele diz, chega lá, o sétimo selo, vem os 7 anjos com as trombetas e volta de novo a ter flagelo, a parte da terra vai ser queimada, etc. Isso já tinha sido destruído. Como é que nós entendemos que agora vai? Ou seja, é um outro ciclo de narrativa que começa. Seria como se eu chegasse e mostrasse para os irmãos, que está aqui o pastor Israel, seja bem-vindo, pastor Sônia. Está aqui o pastor Israel, depois dele a Sônia, depois dela a Verônica e depois dela o Nilson. Se eu falar desse jeito, você vai entender que o Nilson está sentado ao lado da Verônica. E não está, mas ele está depois dela, só que no banco de trás. Começou de novo a contar ali, essa é a ideia do Apocalipse. São ciclos que ele conta a história desde o nascimento de Cristo até a segunda vinda. Depois o outro bloco ele volta a falar lá atrás de novo. E você vai perceber esse vai e volta a 7 sessões paralelas até o final. O texto que nós estamos estudando está nessa segunda sessão paralela, a conclusão dela, onde ele falou, os irmãos se lembram, no capítulo 4, ele tem a visão do trono de Deus. E é dado ali um livro que estava na mão daquele que estava sentado no trono, um livro selado com 7 selos, que era um testamento, que a pessoa que abre o testamento é a pessoa qualificada, e ela abre e executa o testamento, e João chorava muito porque ninguém era digno de abrir o livro. Entretanto, o Cordeiro que morreu, ele então, e ressuscitou, ele então toma o livro, ele abre os selos e executa. Aí vem ali a abertura do primeiro selo até o 6º selo, que nós estudamos. O 6º selo, inclusive, sendo o dia do juízo final. No capítulo 7, ele para a narrativa e mostra duas visões. Uma dos crentes sobre a terra e outra do crente, os mesmos crentes agora na glória celestial. Como que será, que é o texto que nós estamos estudando hoje. Como será a morada celestial dos crentes. No estudo passado, esse é o resumo que nós aprendemos dos versos 1 até 8, de que o mal será contido antes do dia do julgamento. Os eleitos serão selados com o selo de Deus, depois lá na frente ele fala do selo da besta, mas é outra história, a gente vai chegar lá. E que o número dos salvos serão completados. Agora chega no versículo 9 em diante. Ele está falando que sobre a ansiedade da perseguição e outros julgamentos e sofrimentos, Deus mostra para João uma visão do que está nos esperando. Obviamente que a ideia é que, olhando lá na frente, nós temos mais motivação para continuar firmes na fé, mesmo passando por tribulação. Talvez é aquela mesma expectativa de alguém que está fazendo um curso na faculdade. Ele está sofrendo, está difícil, né? Posso pegar aqui os irmãos seminaristas que estão presentes, o Guilherme que está ali, né? E o nosso irmão Diogo. Estão lá sofrendo, mas por que eles suportam com perseverança e estudam madrugada fora e tudo mais, e faz um grande sacrifício? Porque eles estão olhando lá na frente. Porque eles estão almejando concluir o curso, pegar o diploma, começar o ministério. Então, essa visão do que está lá na frente é que motiva esses irmãos a estarem perseverando. E esse é o princípio que temos. Quando João nos mostra a visão dos crentes na glória, é com esse motivo. É para mostrar que nós somos peregrinos aqui, que nós estamos passando por aqui, mas o nosso lar não é aqui. E ele tem aqui uma vislumbre, uma visão gloriosa de como será aqui a vida dos glorificados, daqueles salvos por Jesus. E é sobre isso que nós queremos estudar agora a partir do verso 9. Vamos dividir o texto em 3 blocos para facilitar o nosso entendimento. Primeiramente, João está falando aqui, recebendo a visão, sobre o nosso destino final, para onde nós estamos indo. Podemos passar por longos períodos de sofrimento, mas nós estamos caminhando.
Nós somos peregrinos, estamos indo para a nossa Jerusalém celestial. Semana passada eu estive pregando no aniversário da Igreja Presbiteriana de Foz do Iguaçu. Aliás, o reverendo Jonas e a Luciana mandou um abraço a toda a igreja. Estão lá já há 4 anos, fazendo um trabalho muito abençoado. E no dia lá, antes das programações, ele me levou lá nas cataratas do Iguaçu. E está muito bonito, porque está tendo muita água. E em uma passarela em que você vai e anda sobre a água, né? Sobre a passarela, a água, e tem uma passarela que chega bem pertinho da cachoeira. Qual é o cômodo aqui, ali nessa parede, né? E a cachoeira alta, e quando a gente tem aquela visão, você fica assim, até assim perplexo. Era o que João estava vendo aqui. João estava perplexo com o que ele estava vendo, uma visão gloriosa, uma visão, ficou estupefato com aquilo que ele viu. E ele traz aqui a ideia, essa experiência, com essa visão, dizendo que ele viu grande multidão, de que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e eles clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. No bloco anterior, João teve uma visão onde ele viu os eleitos, né, aqui na terra. Já estudamos acerca dos 144 mil selados, né? Já estudamos no outro domingo. Agora ele está mostrando que, na realidade, aqueles 144 mil era o símbolo de toda a totalidade dos crentes. E aqui ele diz que, quando ele viu essa totalidade, ele diz: eu não tenho número para expressar. Era uma multidão muito grande. Muito grande. Muita gente. E às vezes, irmãos, nós precisamos lembrar disso, porque às vezes nós achamos que nós somos poucos, nós, os cristãos. Às vezes nós achamos que nós não fazemos diferença nenhuma nesse mundo, que esse mundo caminha a passos largos aí para a corrupção, e de vez em quando os próprios crentes desanimam: o que eu posso fazer? Não posso fazer nada, estou sozinho como crente. Talvez lá no seu trabalho, lá na sua escola, na nossa sociedade. Às vezes vem no nosso coração aquele mesmo sentimento de Elias, que desanimou. Elias fez isso, ele olhou: Senhor, só sobrou eu, todo mundo se debandou. E Deus disse: não, você não está vendo, mas eu separei para mim 7 mil que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também, Deus tem os seus escolhidos, não só brasileiros, mas de todas as nações, tribos, povos e línguas. E é um número que nem se pode expressar, é uma multidão de pessoas que tem essa diversidade de todas as etnias, todas as línguas. A igreja não é apenas um grupo pequeno de pessoas, mas é um número incontável daqueles por quem Jesus morreu e que um dia estarão reunidas. Essas pessoas, numa grande multidão que ninguém pode enumerar, obviamente, volto a lembrar os irmãos que João estava narrando o que ele viu. Quando ele disse que ninguém podia enumerar, certamente que isso não incluía o próprio Deus. Porquanto o próprio Senhor Jesus diz que eu conheço as minhas ovelhas e dou a vida por elas. Quando João viu aquilo, ele disse: não tem como enumerar, é gente demais. Ele estava narrando o que ele estava vendo, a visão que ele teve. Mas Deus conhece os seus eleitos. E o reconhecimento que todos eles têm aqui, e é interessante que diz que eles estavam vestidos de vestiduras brancas, expressando, demonstrando a santidade, demonstrando a vitória. A vestidura branca era a forma como o general romano se vestia quando ele voltava vitorioso de uma guerra. E também representava, simbolizava a pureza. E as palmas das mãos, de igual forma, representava aquele que é vitorioso numa guerra. E aqui nós temos essa descrição dessa grande multidão, e eles fazem um reconhecimento
que nós temos que aprender a fazer a partir daqui, de que a nossa salvação é só pela graça de Deus. Quando ele diz aqui, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. A salvação depende exclusivamente da graça de Deus e repousa na obra finalizada de Cristo, portanto, toda a glória pertence a Deus. Tem até uma forma popular que nós costumamos falar, né? Diz assim: Boni, quando é que foi que você se converteu? Não, eu me converti em tal época. Na realidade, essa é uma forma popular de falar que não expressa a realidade bíblica, porque eu não me converti. Você não se converteu. Você foi convertido pelo Espírito Santo. Porque esse é o ministério do Espírito Santo, convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo que converte os corações. Aliás, essa é a motivação maior para você pregar o Evangelho. Porque você não tem a tarefa de converter as pessoas, você tem a tarefa de pregar. Portanto, pregue. O Espírito Santo vai usar a sua pregação, o Espírito Santo vai usar o teu testemunho para converter o coração daqueles por quem Jesus morreu. A nossa tarefa é proclamar o Evangelho. A nossa tarefa é pregar o Evangelho. E quando nós olhamos, então, essa descrição, é que nós sabemos que se eu sou salvo, se você é salvo, a glória pertence exclusiva e totalmente a Deus. Porque foi Ele que fez tudo. Ele planejou e Ele executou a nossa salvação. Inclusive quebrantando o nosso coração, para nós nos quedarmos diante dEle e reconhecer que Jesus morreu por nós e por isso nós entregamos a nossa vida. Tem um aspecto da conversão que diz respeito a nós. Daqui a pouco vamos chegar lá. Agora percebam que não só, ainda nessa questão do nosso destino final, não só os crentes que estavam lá, a multidão, clamavam assim. Ele diz também que os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, que representavam ali o povo de Deus, os 24 anciãos, lembram-se disso, já estudamos, os 12, representando os 12 patriarcas do Velho Testamento, os 12 apóstolos do Novo Testamento, esses 24 anciãos, os 4 seres viventes que representavam toda a criação, toda a natureza, e os anjos estavam rodeando os anciãos e os 4 seres viventes, e quando os crentes falaram isso ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação, eles então se prostraram diante do trono e disseram amém. Amém quer dizer, é isso mesmo, assim seja, eu concordo plenamente. Ele diz amém, e não só a salvação pertence ao Senhor, mas também o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder, a força. Tudo seja ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. O reconhecimento dos próprios anjos, a alegria dos próprios anjos, tributando a Deus a glória e a honra pela nossa salvação, nós os homens, salvos por Jesus. Vocês se lembram daquele texto que o próprio Jesus disse que há alegria diante dos olhos de Deus sobre um pecador que se arrepende? É isso. Eles se alegram na presença do que está sentado no trono do Cordeiro. Por cada pecador que é anexado, que é somado a esse grande número que João disse eu não podia numerar, mas estão salvos, estão diante do trono, diante do Cordeiro. É para lá que nós estamos indo. Nós estamos indo nos juntar ao grupo de irmãos que já partiram. É aí que entra aquela que não é muito pertinente nós estudarmos esse texto em cultos, em ofícios fúnebres, porque nós cremos piamente que aqueles que morreram estão com Jesus, aguardando a nossa ida, aguardando o dia do grande julgamento, o dia da ira do Cordeiro, quando finalmente Deus estará exercendo juízo sobre toda a criação, de forma definitiva e final, e promovendo a salvação dos seus eleitos. Estão lá, é isso que apacenta, que conforta o nosso coração.
Os nossos irmãos queridos, os nossos entes queridos, quantos irmãos que já perdemos aqui da igreja mesmo, estão lá. E nós estaremos nos encontrando com eles nessa grande multidão. O segundo bloco aqui vem falar acerca do como que eles chegaram até lá. Aí fala acerca da nossa libertação final, dos versos 13 e 14. Como é que eles chegaram lá? Lembra dos 24 anciãos representando os 12 patriarcas do Velho Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento, representando a totalidade do povo de Deus? Pois é, na hora que João estava tendo essa visão, um dos anciãos, não se explica quem era esse ancião, mas um dos anciãos, parece que ele encosta um pouco assim em João e diz assim: João, quem é esse povo aí, essa multidão inumerável? E João não responde. João olha, e na visão que ele estava tendo, ele não responde, ele diz: tu sabes, Senhor. E esse ancião dá uma resposta maravilhosa. Não tem uma vez que eu não vejo esse texto, já disse para os irmãos outra vez, que eu não lembro do glorioso hino do nosso coral. Quem são esses vestidos de branco? De onde vem e quem são? Lembra-se? Esses são os que lavaram o sangue do Senhor, seus vestidos branquearam. Essa foi a resposta. É uma multidão de gente. E a resposta é essa. São esses os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Ele promoveu toda a salvação. Talvez a gente pudesse pensar um pouquinho mais aqui nesse texto, que ele diz aqui, que eles só chegaram lá por causa disso. Mas quando fala que esse povo, eles saíram da grande tribulação, nós precisamos lembrar de que julgamentos, perseguições ocorrerão enquanto não estivermos na glória celestial. Obviamente que há aqui alguns estudiosos que interpretam essa grande tribulação como sendo um período de tribulação específico que vai acontecer imediatamente antes da volta de Jesus, né? Uma tribulação identificada como grande tribulação. Entretanto, há aqui algumas razões para sustentar de que esse ancião não está se referindo a um período antes da volta de Jesus, mas à totalidade da tribulação que a igreja passa. Não apenas os que os últimos irmãos passarão antes da volta de Jesus. Por que há motivos para pensar assim, queridos? Primeiramente, porque nós sabemos que essa multidão, essa grande tribulação, se refere à multidão total dos crentes, que ele viu diante do Cordeiro. Ele não diz que viu lá um grupo que finalmente passou por essa grande tribulação, do qual nós, ou os cristãos que viveram antes desse período específico, desse suposto período específico antes da volta de Jesus, não estamos incluídos. João inclui todo mundo, a totalidade dos cristãos, a totalidade dos que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. É certo que se referisse a uma tribulação que ainda virá, nós também fomos lavados no sangue do Cordeiro, apesar de não passarmos por essa suposta tribulação que ainda virá antes de Jesus voltar. É por isso que nós temos razões para entender que o que João está mostrando aqui é toda a tribulação que os crentes passam em todas as épocas. Como Jesus disse, no mundo tereis aflições. Como Paulo disse, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos os crentes, durante a história, os crentes em Cristo sofreram perseguições imensas, mas prevaleceram. Por quê? Porque Deus os selou para a salvação e capacitou pelo Espírito Santo a se manterem firmes na fé. Certamente que nós não podemos excluir desse grupo aqui aqueles que foram jogados às feras nos coliseus romanos, na época mesmo que João teve essa visão, no primeiro século.
Quantos milhares de cristãos morreram na época da Reforma Protestante, foram perseguidos e mortos? Ainda hoje, irmãos, quantos cristãos estão morrendo nos países de radicalismo islâmico? Crentes que estão sendo assassinados, degolados, às vezes até com filmagem e exposição pública e ao vivo. Crentes que estão passando por tribulações e certamente haverão de passar. Nós precisamos lembrar de que nós não temos que esperar chegar uma tribulação específica para Jesus voltar, mesmo porque a narração que Jesus dá em Mateus 24, já estudamos isso anteriormente, ele fala que o Filho do Homem virá quando ninguém perceber, de uma hora para outra. Os sinais já estão aí, as tribulações já estão acontecendo, por mais que aqui no nosso país nós possamos ter aí, vamos dizer assim, uma situação até mesmo confortável, sem esse tipo de perseguição, mas a igreja continua sendo perseguida. Então, quando se fala da grande tribulação, seria muito difícil você falar para um cristão que hoje vive na China, ou na Coreia do Norte, de que a tribulação ainda não aconteceu. Porque está acontecendo com eles. Lá no Afeganistão agora, depois dessa reviravolta que teve lá, está lá, a grande tribulação também está acontecendo lá. São todos os cristãos de toda a história, não é apenas esses lavados pelo sangue do Cordeiro, não é um privilégio de um pequeno grupo de cristãos que vai estar vivendo imediatamente antes da volta de Jesus, mas já está acontecendo essa tribulação por toda a terra. A segunda resposta do ancião aqui, quando diz que eles lavaram as suas vestes e tornaram brancas no sangue do Cordeiro. Aí agora eu quero voltar àquela questão da se converteu ou eu me converti. Porque a salvação tem um aspecto de causa, de que nós não somos salvos porque nós nos salvamos. Nós somos salvos porque Jesus morreu por nós. Nós somos salvos porque Deus quis nos salvar e providenciou o pagamento pelo nosso pecado. Mas tem um aspecto aqui, queridos. Um aspecto que ele diz que são estes os que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aí ele dá a entender que nós fazemos alguma coisa assim, que tem uma resposta nossa, que tem uma ação nossa. Esses verbos estão no passado. Eles fizeram isso, não lá no céu, na hora que eles chegaram lá, mas em vida, enquanto estavam passando pela grande tribulação. Enquanto estavam nesse período antes de chegar o dia do julgamento. Quando Jesus morreu na cruz por você, ele pagou a pena pelo seu pecado. No momento que o Espírito Santo tomou o seu coração, no momento que o Espírito Santo te converteu, você tomou posse dessa salvação que Jesus conquistou lá na cruz. E aí começa um processo de santificação, no qual você lavará as suas vestes e alvejará no sangue do Cordeiro, especificando exatamente esse processo de santificação, no qual eu me abstenho do pecado, eu me aproximo de Deus, confiado na graça de Deus, eu consagro a minha vida, eu santifico a minha vida. Aí tem sim a nossa ação de alvejar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Lembre-se que existem muitas pessoas por quem Jesus morreu que ainda não sabem disso. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por seus eleitos, por aqueles que o Pai lhe deu. Mas existem muitos que ainda não sabem, daí é a necessidade da evangelização, de proclamar acerca do que nós estamos aprendendo aqui. E aqueles por quem Jesus morreu serão salvos pelo Espírito Santo através do seu testemunho, da sua pregação. E a partir daí eles passarão também por esse processo de santificação, de mudança de vida. E é essa exortação que essa passagem da Bíblia nos dá. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas ao mesmo tempo nós temos descrições de que na nossa luta contra o pecado, nós precisamos resistir até o sangue. Nós temos a descrição de que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados.
Nós temos a exortação que nós precisamos andar em santidade diante de Deus. Nós temos as exortações bíblicas de que nós precisamos crescer na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um processo em que nós passamos de purificar a nossa própria vida e de santificação. Vejam, queridos, ninguém chega no céu por conta própria. É só pelo sacrifício de Jesus. O que João está mostrando aqui, através dessa visão, de que a única maneira de chegar ao céu é limpando os seus pecados no sangue de Jesus. Todos os crentes são salvos da mesma forma. Ninguém chega na glória celestial de forma diferente. Como é que eles chegaram lá? Só através do sangue de Jesus. Só através do sangue de Jesus. Mas a partir do momento que nós somos salvos pelo sangue de Jesus, esse mesmo sangue precisa nos purificar de todo o pecado. É por isso que no culto nós temos um momento de confissão de pecado. É por isso que todo primeiro domingo nós celebramos a ceia e participamos da ceia. Lembrem-se, domingo que vem é dia de Santa Ceia. Porque naquele momento nós relembramos o que Jesus fez por nós. Nós reconhecemos as nossas falhas nesse processo e participamos, fazemos uma declaração de que de fato eu estava na cruz e Jesus morreu por mim lá. Ele era o meu representante lá na cruz. Assim como ele ressuscitou e eu ressuscitei para ele para uma nova vida. De tal forma que tudo aquilo que o mundo fala, que todo mundo faz, eu digo, eu não sou mais todo mundo. Todo mundo pode fazer, todo mundo pode pecar, todo mundo pode dar mau testemunho. Mas Paulo nos diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não somos mais todo mundo. Nós somos pessoas específicas compradas pelo sangue de Jesus. E aquilo que todo mundo pode fazer, nós não fazemos por gratidão ao nosso Deus. Por aquilo que Deus fez por nós. Nós vivemos uma vida agradável a Deus, de acordo com a palavra de Deus. E finalmente, terceiro lugar aqui, terceiro bloco nos ensina acerca da nossa morada final. Eternamente na presença de Deus. Verso 15 a 17 diz assim: razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, porque o cordeiro que se assenta no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Percebam, amado, que os santos no céu, ele tem um futuro, que é um destino celestial, que foi conquistado pela sua libertação. Ele conclui esse capítulo, desse ciclo de visões, que começou no capítulo 4, que vai começar novamente no capítulo 8, domingo que vem comentamos no capítulo 8, com a graça de Deus, e agora ele mostra essa descrição do destino eterno, dessa multidão, grande multidão, para o povo de Deus está indo. O nosso mundo vê a morte, gente, como algo trágico, como tragédia. Nós não vemos a morte como tragédia. Para aqueles que confiaram em Cristo, a visão do nosso futuro é a fonte mais firme de encorajamento, de conforto, queridos. E nós temos todo motivo para fazer isso, para suportar as provações, sabendo que essas provações fazem parte exatamente do processo que Deus purifica a nossa fé e nos lava as nossas vestes. Se você não se voltou para Cristo, essas bênçãos precisam servir de desafio para você nessa noite. Porque o destino daquele que não lavaram as suas vestes, não foram alcançados pelo sangue do Cordeiro, não é esse. É outro muito pior. Esse é o destino daqueles que foram salvos e lavados pelo sangue do Cordeiro. E ele diz aqui, irmãos, de que João ouve que eles estão diante do trono e o servem de dia e de noite. E diz que aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Essa é a ideia de que Deus, tabernáculo, os irmãos se lembram, era aquela tenda no qual o povo de Deus adorava no deserto antes de ser construído o templo.
E a presença de Deus estava ali, tinha o lugar santo, o santo dos santos, a arca da aliança. O tabernáculo representa a presença de Deus. Quando diz que ele estenderá o tabernáculo, é que a presença de Deus será finalmente plena na vida do seu povo. Nós não teremos mais esse dilema que nós temos com a natureza humana corrompida e pecaminosa, sendo tentados pelo nosso próprio coração. Mas quando diz que ele estenderá o seu tabernáculo, é que a presença de Deus encherá completamente a nossa vida. Não haverá mais espaço para essa natureza humana pecaminosa que nos tenta, que nos faz infelizes. É por isso que diz que toda lágrima será enxugada, porque não teremos mais motivo de pranto. Lembro do Salmo 91, né, o que habita no esconderijo do Altíssimo, né, diz lá que sobre as suas asas estarás seguro. E essa é a ideia. A ideia de que ele estenderá o tabernáculo é essa. Deus recebe a igreja como seus filhos queridos. O Criador soberano espalha a sua presença sobre eles como uma tenda para habitar neles para sempre, eternamente. E aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 13, que agora eu vejo como em espelho, não o espelho que nós temos hoje, né? Na época de Paulo o espelho era feito de bronze polido, e a imagem era distorcida, e Paulo diz, a gente vê assim, mas haverá um dia em que eu verei o Senhor face a face. É essa a ideia de que o tabernáculo se estenderá. Também, João mostra aqui de que esse tabernáculo de Deus, ao cobrir, nunca mais teremos fome, nunca mais teremos sede, não cairá sobre nós o sol, nem ardor algum. Todas as intempéries, todas as pelejas, todas as crises que nós possamos passar aqui, passarão para sempre. Não teremos essas lutas que nós teremos aqui, as provações, as dificuldades, é aqui. É coisa para aqui, para esse período, porque no dia em que chegarmos diante do Cordeiro, teremos passado por tudo isso. Davi antecipou mais ou menos isso no final do Salmo 23. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me com óleo e meu cálice transborda. Aliás, é essa visão aí do Salmo 23, que ele traz um pouquinho mais à frente aqui, dizendo que o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Ele será finalmente o nosso pastor, pessoalmente, o nosso Jesus. Nós sabemos que quando Jesus ressuscitou e subiu aos céus, ele diz que eu vou dar outro Consolador, o Espírito da verdade. E hoje é o Espírito Santo que nos apacenta. Eu e os demais colegas pastores podemos dizer que somos, vamos dizer assim, pastores auxiliares de Jesus, tentando ser instrumento nas mãos de Deus, através do qual Deus apacenta o seu rebanho, motivado e movido através do Espírito Santo. Mas o que João está dizendo é que o próprio Senhor Jesus nos apacentará e nos guiará de forma plena. Assim como Deus faz a sua presença uma tenda, o Cordeiro nos leva à experiência mais completa da vida eterna, ligando ou levando-nos, guiando-nos para as nascentes da água viva. E aí ele diz e conclui dizendo, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Querendo dizer o seguinte, que não haverá mais lágrima. Não é que secará as lágrimas, não é que vai enxugar mesmo, não haverá mais lágrima. E dali para frente não há motivo mais de nenhum sofrimento, de nenhuma lágrima. Gostaria de concluir e aplicar essa mensagem para 3 grupos, ou para 3 grupos de pessoas. Primeiramente, eu quero lembrar aos irmãos que perderam seus entes queridos, que aqueles que morreram em Cristo estão glorificados. Aquilo que nós lemos aqui, certamente que será cumprido plenamente na igreja, quando Jesus voltar e nós nos unimos a eles. Tem até uma descrição lá em Hebreus, muito interessante, que fala acerca dos heróis do Velho Testamento,
em Hebreus 12, 11, diz: todos os heróis do Velho Testamento, eles obtiveram bom testemunho por sua fé, mas não obtiveram a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Certamente que haverá um dia em que Jesus voltará, haverá a ressurreição dos mortos, e novamente nós teremos, esses irmãos queridos que partiram, terão corpo e alma para viver eternamente, nessa descrição desse texto aqui. Portanto, se o seu coração tem se abalado por causa de um ente querido que você perdeu, lembre-se disso, conforte o seu coração. Os que morreram em Cristo estão glorificados, estão aguardando chegarmos lá para fazer uma grande festa diante do trono e do Cordeiro, uma grande festa celestial e eterna, de alegria plena. Segunda aplicação é para aqueles que ainda não se curvaram diante de Deus, ainda não lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aqueles que ainda estão relutantes com relação a andar com Jesus. Querido, hoje é o tempo oportuno de salvação. Falo isso inclusive àqueles que foram criados na igreja, foram educados no caminho de Deus, mas ainda estão vivendo uma vida rebelde a Deus, ou uma vida com um cristianismo desconectado com o compromisso com Deus. Está na hora de mudar a postura. Aqueles que estão ainda não tomaram uma decisão séria de andar com Jesus, precisam fazer isso com urgência, porque esse dia da volta de Jesus pode acontecer mais breve do que você imagina. Sem contar que mesmo antes da volta de Jesus, haverá o dia em que Deus pedirá conta da vida de cada um de nós, e nós não sabemos, como eu brincava muito com o nosso irmão Vasco, né? A gente não sabia como é que está essa fila, quem é o próximo da fila. Por isso nós precisamos estar preparados para encontrar com o Senhor ainda hoje, a qualquer momento. E se você deseja andar com Jesus e não tem ainda conseguido êxito nisso, vem para cá, una-se a nós nessa igreja, que nós vamos nos edificar, nos exortar e vamos caminhar juntos como povo de Deus. E a última aplicação, irmãos, é para aqueles que já lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, mas estão passando por tribulação, estão passando por dificuldades. Eu sei que muitos de vocês estão passando por isso, porque eu tenho conhecimento. E tenho certeza que tem outros que estão passando por tribulação e a gente nem tem conhecimento, porque você não compartilhou. Mas eu quero que você tome essas palavras como um conforto para você continuar firme na fé. Suporta com perseverança as provações. Passa pelas tribulações que porventura possam estar sendo infligidas à sua vida, à sua família. Continue firme na fé, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Essa é a aplicação desse texto para o nosso coração. Como diz Isaías capítulo 35, verso 3 e 4, fortalecei as mãos frouxas, firmai os joelhos vacilantes, dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Ele vem para nos salvar. Segura as pontas, continua firme andando com o Senhor, não desanime, persevere, busque a Deus a cada dia. E se a crise estiver muito forte, o peso estiver muito pesado, lembre-se que Deus nos dá a comunhão do seu povo para andarmos juntos, para unir os nossos ombros, suportarmos uns aos outros e podermos andar juntos na presença de Deus. A minha oração é que o Espírito Santo tome esse texto, aplique no seu coração, para que você saia daqui dessa igreja, desse culto hoje, com o coração plenamente motivado a continuar buscando a Deus enquanto se pode achar, para continuar firme na presença de Deus, para corrigir as deficiências da sua fé, para abandonar os seus pecados e deixar com que o sangue do Cordeiro alveje as suas vestes, para que você possa também ter esse vislumbre do céu, de andar com o seu Senhor. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama.
para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.